Satanás do inferno. Tinha uma irmã que a conheço, até em tese admiro. Tá em tese. Mas pregou nos Gideões agora, falou um monte de coisa lá, irmão. Cá entre nós, cara, tem coisas no cenário religioso que, se a gente contasse pra vocês, a maioria saía dizendo, ou sairiam, né, dizendo que é invenção, que é exagero. Mas o vídeo do pastor presidente do estado do Paraná é o exemplo claro e clássico que acaba atropelando qualquer tentativa de você satirizar o conteúdo, o assunto, cara. Olha o nível da ironia do presidente das Assembleias de Deus e deboche, tá? Debochado, coagindo a igreja, quem estava ali ouvindo ele, na tentativa agressiva de descredibilizar a fala da pastora Helena Raquel nos Gideões. Olha só o vídeo. Satanás do inferno. Tem uma irmã que a conheço, até em tese admiro. Tá em tese. Mas pregou nos Gideões agora, falou um monte de coisa lá, irmão. E deu até percentual. E eu vou perguntar aqui agora. Quantas irmãs casadas temos aqui esta noite? Levante a mão aí. Olha a pergunta que ele faz, cara. Levante a mão aí. Casada. As senhoras estão felizes com o marido das senhoras, não? As que estão felizes, dêem glória a Deus. Mas ele não bate em vocês em casa? Hã? É um tipo de glória a Deus por livre pressão, não é verdade? É o que dá a entender, olha de novo. Casada. As senhoras estão felizes com o marido das senhoras, não? As que estão felizes, dêem glória a Deus. Hã? Não ameaça vocês em casa? Como é que é o Vicente para você, Mara? Mara, você toma cuidado aqui, Mara. Seria a Mara Lima, cara? Não mostre a Mara Lima. Se for a Mara Lima estava na hora lá, inclusive a Helena Raquel chama a atenção dela como parlamentar, deputada. Cantora Mara Lima foi apresentada esta noite não só como cantora, mas também como alguém que está trabalhando na Secretaria de Proteção à Mulher. É isso mesmo, Preciosa? Pois bem, mas você tem que entender que pedófilo não é ungido. Pedófilo é criminoso. E isso que ele faz não seria uma maneira de dar uma coagida? Ó, aqui, maneira lá, minha amiga. E por mais que está apoiando, né, que é outro assunto, dá outro vídeo, o apoio que eles deram aí aos candidatos, que está uma verdadeira polêmica nos bastidores, mas esse tipo de atitude aqui, meu amigo, pelo amor de Deus, né, cara, de um pastor presidente das Assembleias de Deus, de um estado. Então tem coisas que eu não aceito, eu discordo. Nós não podemos ser inimigos nossos. Nós não podemos ser inimigos nossos. Como assim inimigos nossos? Quer dizer que são amigos de abusadores? Cara, não dá pra entender isso aqui, meu amigo. Não podemos ser inimigos nossos? De que tipo de amizade esse cara tá falando? Fica a pergunta aí, cara. E as pessoas pensam que estão fazendo uma grande coisa, estão fazendo uma devassa. Os maiores agentes de Deus na terra são os pastores. Eu disse pastor. E não pastora. É o que ele quis passar a ideia aí. E a Assembleia tem muito disso, né, cara? Eles não separam, não reconhecem o cargo pastoral feminino. E isso aí é outra história também, que eu já falei em vários vídeos aqui a respeito desse assunto. Você entendeu o nível que o cara chegou para descredibilizar a mensagem que é pertinente dentro do contexto? Diz que 40% das mulheres evangélicas diz que apanham. Meu Deus, é para denegrir, meu irmão. Satanás do inferno. As nossas mulheres são abençoadas. Vamos para dar glória a Deus aí. Pode
Pode ter aqui e ali, quem sabe, algum herege que não tem juízo. Herege que não tem juízo, mas que são reconhecidos por eles, recebe credencial deles, são ungidos por eles. É assim, cara. Que espanca a sua mulher. Mas eu até perdi de vista, porque olha que eu ando. Meu irmão. E outra coisa, não fica no nosso meio. Então eu escuto tudo. Né? Tem uns que batem palma porque são ruins também. Mas eu não bato palma para isso não. Satanás do inferno. Aqui fica claro, cara, a técnica clássica que esses pastores usam, que é a técnica de manipulação de auditório. Se você olhar o vídeo novamente, você vai entender o que eu estou falando. Ele pede primeiro para as mulheres levantar a mão, depois faz uma pergunta, né, se são felizes, e diante do silêncio e provavelmente alguma resposta negativa no meio de algumas mulheres ali, ele simplesmente ironiza, dá uma risada. E é um sorriso que carrega aí, velho, uma hipocrisia. Das mulheres evangélicas que apanham. Meu Deus, é para denegrir, meu irmão. E a grande hipocrisia irônica nisso é o cara usando o microfone para defender a instituição. Porque eu penso, se toda liderança espiritual deveria ser a primeira interessada em transparência, trazendo, né, uma responsabilidade em proteger as vítimas. Ele perdeu a oportunidade aí, cara, de ficar quieto, em outras palavras, ou de se manifestar a favor de possíveis vítimas no seu liderado, já que é um presidente de uma convenção assembleiana estadual. Não estamos falando aqui de um fiel qualquer, um membro de banco, é o presidente de uma convenção estadual, velho. E quando alguém nessa posição trata um assunto tão delicado como esse em um tom de chacota, vai por mim, cara. O cara não está somente discordando de um colega de ministério. Ele está simplesmente transmitindo uma mensagem perigosa para a vítima que já vive com medo de falar. Ou seja, é o que eu falo nos vídeos. O sistema protege o sistema. E quem está feliz com a fala dele, cara, é exatamente quem precisaria estar sendo exposto por ele. Independente do que você acha, ideologia política ou religiosidade, cara, tira fora isso. A fala da Helena Raquel foi um grito por justiça por uma igreja mais segura, um local mais seguro. E a fala desse cidadão deixa claro que a igreja não é um lugar seguro. A maneira que ele trata o assunto a igreja não é um lugar seguro. Só firma mais aquilo que nós estamos, desde que começamos esse canal, batendo na tecla. O mais assustador, para encerrar o vídeo, o mais assustador não é existir dentro da igreja esse tipo de pessoas a qual a Helena Raquel expôs. Porque isso existe em qualquer lugar da sociedade, inclusive dentro da igreja. Só que dentro da igreja eles são protegidos por um não toque no ungido. E o mais assustador é um líder, né, usar o púlpito para criar um ambiente onde a vítima acaba entendendo que denunciar virou pecado e a ideia de proteger a instituição virou um ato de fé. É mais ou menos isso. E eu fico me perguntando, aonde que a igreja, aonde que o altar, nesse caso, se torna um local de acolhimento, de proteção? Porque o que a gente percebe, tanto Silas Malafaia quanto ele, quanto tantos outros que não têm relevância, que já saíram comentando o assunto, você percebe que eles estão tentando gerenciar uma crise, aonde o tapete foi levantado e deixou à mostra uma realidade que ninguém esperava vir à tona diante de uma mensagem de uma mulher com um microfone na mão. E você perceba que ele tenta descredibilizar ela por ser pastora também. Os maiores agentes de Deus na terra são os pastores. Eu disse pastor. Eu disse pastor.
citou. A verdade é que isso é bom que aconteça, porque é efeito, na verdade, da própria mensagem da Helena Raquel, mostrando a hipocrisia de quem se diz ungido, responsável por uma convenção estadual. A mensagem da Helena Raquel não está só mostrando o problema que ela citou, está mostrando a hipocrisia transvestida de santidade, mas que, na verdade, são homens que estão ali só interessados por poder, ganância por dinheiro, vida boa, enfim, colocar a mão no bolso do povo e usar o povo como massa de manobra e capital eleitoral no ano eleitoreiro. E eu encerro fazendo a pergunta para você: vale a pena permanecer dentro desse tipo de ambiente? Porque a questão não é destruir a igreja, mas é trazer transparência e mostrar quem é quem no meio. A palavra não é isso, não revela, não é luz, eles pregam o tempo todo. Agora, se tiver um deles, grandão aí, da alta cúpula, que faz o que foi gritado no microfone dos Gideões, eles serão obrigados a colocar esse cara de lado e tratar a cura desse camarada. Só que isso vai gerar prejuízo para eles, vai manchar a imagem da instituição e não tem interesse da parte deles. Então eles colocam debaixo do tapete. Enquanto isso, a vítima é que se transforma em culpada, em trazer um prejuízo para a obra de Deus. Isso nunca foi obra de Deus, isso não é igreja, cara. É tudo que você imagina, a velha fala minha aqui, é tudo que você imagina, menos igreja. São tudo que você possa imaginar, menos pastores. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário embaixo. Para quem mandou o vídeo, agradeço. Pessoal, estão pedindo para falar também a respeito dos candidatos, né, que a convenção escolheu e já decretou no cabresto, na verdade, né? Deputado estadual e deputado federal já está numa nota esclarecida. Isso é voto de cabresto. Infelizmente, o povo não percebe a manipulação que existe por trás. Tem muita gente pedindo para nós falar sobre isso. Talvez eu traga um vídeo esclarecendo mais a respeito da questão política dentro da Assembleia de Deus do Estado do Paraná. Deixe seu comentário embaixo que é importante, ajuda a hypar o nosso conteúdo. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.